Está ao nosso lado no estúdio o deputado federal Nazareno Fonteles, do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Amadeu, Eli, a todos que estão ligados aqui na Cidade Verde. E, deputado, eu quero começar sobre o assunto que tomou conta do Brasil desde a semana passada, a prisão dos condenados do Mensalão. E muita gente disse, olha, o Brasil cumpriu uma nova etapa. A partir de agora haverá mais rigor contra os crimes do colarinho branco. Qual é a leitura que o senhor faz de tudo que a gente viveu do fim de semana para cá, da semana passada para cá, deputado? Não. Eu queria só pedir licença um minutinho para aproveitar um momento aqui de agradecer de público à Assembleia Legislativa por ter dado o título de cidadania piauiense a esse jovem que vos fala nesse momento. Muito bem. Parabéns. Depois de já morar aqui mais de 40 e tantos anos, ter sido deputado estadual, nos federal. diga aí como é que foi. O senhor foi deputado lá na Assembleia? Foi. Exatamente. Fui deputado estadual, né, uns 20 anos atrás. Alguns colegas ainda hoje estão lá. O senhor foi vereador, foi deputado estadual, deputado federal, Isso. candidato a prefeito... Senador, governador duas vezes. É verdade. Dos velhos tempos. Isso. Como se diz. Mas, E vai ser sexta-feira, dia 22, a sessão solene, às 10 horas da manhã. Desde já, vocês estão aqui convidados. Quem é? Foi do Fábio Novo. Deputado Fábio Novo. Foi aprovado por unanimidade. Por isso, Muito bem. me senti bem, né? Parabéns para o senhor, solenidade. deputado. Tá. Que Obrigado. nasceu Em Acaraú, no Ceará. No Ceará, Vim mas... para cá com 14 anos e aí fui morar na casa da tia Rita. Pronto, e está aí. E adotou o Piauí. Ele me adotou. Pronto. mas sim, deputado. Aí, voltando para a sua colocação, evidentemente, Amadeu, já me pronunciei várias vezes que um dos problemas centrais, até trouxe esse livro para mostrar, da judicialização da política. Mostre para quem? Para esses rapazes aí, Foi aqui. né? Ele é um livro escrito por vários autores, o coordenador é doutor em Direito, atualmente membro do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o Luiz Moreira, que conheço, uma pessoa realmente muito preparada. Judicialização da política. Isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando agora. É um fenômeno no mundo, estudado no mundo, onde o rebaixamento do parlamento, dos eleitos pelo povo e da própria soberania popular está sendo trocado pela força de juízes e, portanto, de tribunais. E isto significa um rebaixamento da democracia, do Estado Democrático de Direito, que é o nosso, ficando uma espécie de farsa. Porque os eleitos terminam, às vezes, pela judicialização da política, perdendo no tapetão lá nos tribunais, pela oposição que vai por trás, não aceita os resultados e procura, vamos dizer, alguma desculpa ou algum fato, e dali termina tentando atingir o adversário vencedor. O senhor quer dizer, por exemplo, aqui no Piauí nós tivemos, eu não sei quantos prefeitos foram caçados no Piauí, não. E vereador, acho que não dá nem para contar quantos vereadores foram caçados. É por aí que o senhor está dizendo? Esse um exemplo nosso aqui dentro? Esse é um fenômeno que também é muito brasileiro, que é essa coisa da justiça eleitoral que boa parte dos países do mundo não tem. É feito através de conselho, com participação de representantes de partido e também de aliás, diversos governadores caçados, senador, tudo. Então, às vezes, justamente, etc., tudo bem. O que eu quero dizer é isso. O parlamento terminou, vamos dizer, se submetendo a essa judicialização, que não deixa de ser uma falta de altivez e de desrespeito à soberania do povo. Uma usurpação de poder. Isso com concessão, eu diria, com servidão voluntária, como diria Laboete no livro, né, que escreveu na sua juventude no século XVII. Servidão voluntária é o que eu percebo, uma covardia nos poderes, principalmente no que eu hoje pertenço, reconheço. Você vê que, por exemplo, como é que uma iniciativa nossa de uma emenda constitucional que coloca o povo para ser protagonista, como foi a PEC 33, e até hoje a comissão especial não foi feita porque o presidente da nossa casa se acovarda por intimidação de juízes fascistoides, autoritários, com espírito ditatorial, como esses do Supremo. Tem juiz fascista? Vamos começar pelo Barbosa. A atitude do Joaquim Barbosa é de um desrespeito tão grande. Você vê que não sou eu que critico. São juristas, colega dele. Dalmo Dallari está aí citando pessoa que é um ícone, vendo os abusos, né, em relação, por exemplo, a esse caso mesmo agora,
né? Como é que as pessoas, segundo a lei, se tem que cumprir uma prisão fora, né? E só dormir na prisão, nos outros dias tá fora, tem que ser próximo de casa, e você faz um espetáculo e manda avião trazer gente para cá e depois não sabe como é que desenrola a coisa. Portanto, em regime semiaberto, eles ficaram em regime fechado, é isso? Isso é um desrespeito à lei. Então, quer dizer que nesse nosso país um juiz pode desrespeitar a lei e não vai para a cadeia? Quer dizer, o Joaquim não vai para a papuda, embora tenha desobedecido a lei, botando os outros na papuda. O senhor quer dizer que o Joaquim está fora da lei? Ele devia estar na papuda, só pelo que ele fez. Na prisão? Uma pessoa que viola a lei, que é o magistrado em que a gente tem que confiar, preste bem atenção, rasga a Constituição, desrespeita os direitos humanos. Isso, minha gente, isso é um escândalo. É uma pena que parte da mídia desse país é cúmplice desses juízes autoritários, fascistoides. Houve exagero, que desrespeita a Constituição. Houve exagero? Exagero? É um descalabro. Isso é uma coisa que deveria ser nula. Porque, como eu já mostrei aqui, hoje não trouxe a revista, mas já tive a oportunidade de até na outra emissora mostrar, isso foi tudo documentado. O Joaquim Barbosa não utilizou as evidências, que, por exemplo, o recurso não é público, era da Visanet. O dinheiro? O dinheiro todo. A Rede Globo recebeu desse dinheiro, se eu não me engano, um pouco mais de 5 milhões. A Associação de Magistrados fez um grande congresso e botou uma cantora para cantar, pagou com esse dinheiro. E por aí vai, tudo documentado, com um respaldo de auditoria do próprio TCU. A Polícia Federal, no seu relato, diz que o dinheiro também não é público, porque é privado. A gestão era feita dentro do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil tem dinheiro de todo mundo. O dinheiro que está lá, que está no Banco do Brasil, não significa que o dinheiro é público. Tem dinheiro para financiar isso, aquilo, outro. Então, até porque ele é economia mista, né? É diferente da Caixa Econômica, que é totalmente estatal. Então, este erro crasso que está aí na internet, para quem quiser ver, foi cometido tanto pelos procuradores da República, como pelo ministro Joaquim Barbosa. Que era o relator. Que passou esses 7 anos convivendo com esse erro. E isto indigna muita gente, que como boa parte do povo só sabe um pedaço da história, que é o que a mídia coloca, e aí o povo fica achando que fulano que foi julgado de fato é culpado, só que nunca mostraram prova. Não teve nenhuma prova contra José Disseu, nenhuma prova contra o Genuíno. Isso está dito. Eles mesmos disseram que não tinha prova. Aí arranjaram uma teoria aí no tempo do nazismo, mas essa teoria não está na Constituição. Essa teoria não tem respaldo constitucional para o juiz usar arbitrariamente quando ele quiser. Então, senhor, o que aconteceu não é motivo de alegria para o Brasil. Ao contrário, é motivo de luto. Vou botar aqui preto aqui para lembrar. Isso é motivo de luto. Encare isso aqui como um protesto que a democracia no país, no dia da proclamação da República, dia 15 agora, ela foi manchada, certo? Pelos juízes da Suprema Corte, que desrespeitaram a própria Constituição, a própria República, porque não honraram exatamente o seu papel de magistrado, de ter vamos dizer, o discernimento, o respeito pelas leis. Isso no futuro, que a história não fica só com a gente, o que é bom é isso. Quantos casos não já foram depois mostrados, né? E no futuro... João Goulart tivemos agora, né? Olha aí. E você sabe que esse mesmo Supremo que está aí, não com a mesma composição, justiça seja feita, foi cúmplice da ditadura militar, respaldou a ditadura militar. Teve a exceção, Evandro Lins e Silva, Hermes e mais um outro que eu não estou lembrado o nome. 3 deles que terminaram sendo caçados. Evandro Lins, um grande jurista nosso, graças a Deus, nessa hora a gente lembra com orgulho. Os outros foram cúmplices, junto com parte desta mídia nacional, que também foi cúmplice da ditadura, até reconheceram de público no outro dia, através de jornais e de TV. Então eles estão juntos fazendo golpe. Só que agora, em vez de ser ditadura militar, está virando ditadura de juízes. O que é pior... O senhor quer dizer, em vez de um golpe fardado, um golpe de toga? É. E como esse, vamos dizer, é fácil de dar uma aparência teatral de que a democracia está funcionando a contento, melhor ainda. Mas tem amplo apoio da população, as pesquisas mostram isso, deputado. Amplo tem nada. Se a população for esclarecida, como eu estou sendo esclarecido,
E aqueles que estão hoje, vários deles na internet, que leem a matéria, que estudam os dados que estão disponíveis a todo mundo, não teria essa mesma opinião. Ô, deputado... É por isso que eu digo, a mídia só dá uma versão, ela não permite. Eu hoje estou aqui falando, mas dificilmente você vai ter em cadeia nacional tempo para se dizer essas verdades. Até hoje se silencia o outro lado. Olha, já os telespectadores, eu quero passar para outro tema que é nosso aqui no Estado. Nesse fim de semana tivemos lá a festa da uva, tudo, e a união lá do governador Wilson Martins com o vice Zé Filho. Inclusive, o governador já declarando que o vice é quem vai tocar os projetos do Estado no ano que vem. E aí tornou claro para a classe política que o governador sai e Zé Filho vai assumir. Zé Filho que diz que está preparado para conduzir os destinos do Piauí a partir do ano que vem. A minha pergunta é, diante disto, é hora do PT deixar o governo Wilson? Bom, eu ouvi pela imprensa e não tive tempo de sentar com nenhum colega, mas que já está recomendado aí pelo diretório que no final, agora, né, em dezembro, de fato, seja entregue os cargos exatamente para deixar todo mundo à vontade. A ideia da presidente Regina. Porque não houve nenhum conflito a despeito desta posição, tanto por parte do governador como por parte do PT, nenhuma liderança teve conflito, até porque não houve nenhuma decisão nacional, nem do PT e nem do PSB, para que o motivo, vamos dizer, né, de ter candidaturas nacionais divergentes, PSB e PT, não necessariamente pudesse ter isso acontecer nos estados, até porque tem lugar no estado onde esses partidos vão estar unidos, né? Onde tem apoio, por exemplo, no Espírito Santo, o próprio governador do Espírito Santo, que é do PSB, evidentemente quer continuar com o apoio do PT. Então não há esse conflito. Então, ao meu ver, esse é um problema que independe, até porque muita coisa pode rolar daqui para abril, maio, junho, né, que é quando as convenções de fato terminam acontecendo. E você, Amadeu, que é desde novinho, eu lembro, você é testemunho desta política aqui. Verdade. Rapaz, é mesmo que a nuvenzinha que a gente vê ali parece que vai embora, quando olha está chovendo. Então, eu não sei se vai chover, né, como se diz assim, no canteiro do PT. Essas forças que hoje aparentemente estão afastadas, ou não? Mas estou dizendo, mas o senhor acha que o PT entra em 2014 fora do governo? Eu acredito que sim. Certo. Mas o senhor mantém, deputado, a sua decisão de não ser mais candidato? Mantenho. Não, isso aí já é uma coisa madura, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem essa de eu ter sempre pregado que a gente não deve ter mais de 3 mandatos, né, no mesmo nível, não é? E também eu já tinha dado em outra entrevista essa questão da reforma política, que eu acho que é algo que deveria acontecer para evitar essa influência, né, do dinheiro muito forte que tem hoje nas campanhas políticas. Deveria ter o financiamento público exclusivo e, portanto, é uma reforma que não aconteceu no Congresso e eu me sinto realmente, vamos dizer assim, muito à vontade para não estar participando no próximo ano das eleições. Não digo que não participarei de outras, já tenho dito isso claramente no partido, de que sempre vou estar à disposição, sobretudo de candidaturas majoritárias, onde é o partido que se une e se vê no nosso nome a possibilidade de algo, eu estarei à disposição. O que não é o caso nessas eleições, porque nós temos nomes excelentes para os cargos majoritários. Seria o caso de prefeito em 2016, por exemplo? Eu nem penso assim a curto prazo, né? Mas sim para 2018, aí eu admitiria uma candidatura, por exemplo, ao Senado. Que são 2 vagas, então se o PT quiser uma e eu estiver, né, espero bem. Você não está à disposição, né? O Magrão lá do Angelino diz assim, deputado, por que o Zé Disseu e o Genuíno vibraram quando foram presos? Será que era para dizer que tudo isso não vai dar em nada, vai terminar em pizza? Não, eles não vibraram, as pessoas precisam ter cuidado com a imagem. Eles protestaram, dizendo que estão sendo tratados como presos políticos em plena democracia. Democracia do ponto de vista de ser uma ditadura militar, mas do ponto de vista da ação do juiz, ele considera que foi um julgamento político, preconceituoso para atingir o PT, e não há dúvida, quem escuta juízes como o Barbosa, Gilmar Mendes, para dar nome, Fux, estou citando aqui 3, mas Marco Aurélio se aproxima desta tese, aí termina outros se alinhando. São claramente, tem lado, tem posição ideológica. O senhor do lado da oposição ao PT.
Esses ministros que o senhor fala foram mandados para o Supremo pelo PT, deputado. Não, é bom fazer uma pequena correção que o Gilmar Mendes não foi, né? Foi pelo Fernando ele está Henrique falando da Cardoso. composição geral do STF hoje. Isso não muda nada. O PT, vamos dizer, exatamente cometeu essas falhas de escolher juízes extremamente conservadores e não perceber que a visão do projeto dele, de botar o povo na cena, de ajudar os mais pobres, justiça social, não passava pelas cabeças desses juízes. Pensava que o juiz ia estar neutro. Não existe juiz neutro. Está lá nos Estados Unidos, a democracia mais antiga desse mundo, que quando os republicanos estão no poder, os juízes são republicanos. Quando são os democratas, os juízes nomeados têm que pensar do lado dos democratas. Isso é sabatinado no Senado com detalhes e é tomar decisão. No Brasil, a coisa termina sendo feita uma escolha sem este rigor e sem esta visão de futuro. Olha aqui, ó, o Marcelo dá parabéns pela coragem que o senhor tem de remar contra a maré e defender os seus princípios. Obrigado. E o Eduardo quer saber, se o senhor acha que Joaquim Barbosa deve ser preso, quem mandaria prendê-lo? O Congresso Nacional é a maior autoridade que tem, precisaria ter a altivez. A outra, através do ministro da Justiça e a presidenta do país, reconhecendo a violação, não permitisse a concretização do que decidiu. E é claro que isso cria uma crise institucional, e aí você tem que avaliar como isso vamos dizer, está acontecendo nesses termos pela primeira vez na história, é todo um aprendizado para todos nós. Inclusive, mesmo com esses malfeitos ficando, são lições importantíssimas. Hoje, quantos artigos você não encontra escritos pelas pessoas preocupadas com a democracia? Eu vejo um artigo do próprio Tasso Genro, que é um jurista, que é uma pessoa extremamente cuidadosa para falar desse setor, reconhecendo o quanto a democracia está sendo afetada no país por essas decisões atropeladas, vamos dizer assim, que estão atropelando a lei e a Constituição. Isso é um aprendizado. A minha luta está nisso, ela não é a curto prazo. Ela está nesta linha de ter uma democracia onde o povo cada vez mais participa, renova o Congresso, controla o Congresso e também o Judiciário e o Executivo no mesmo pé de igualdade. Não pode existir um poder sem legitimidade do voto, mandando mais do que os outros. Porque na República Democrática, mesmo nesse sentido que nós estamos, já vem lá de Kant. Eu estou citando um liberal. O poder maior é o legislativo. Por quê? Porque ele é o representante eleito do povo. Fora disso, é o próprio povo, que por plebiscito, referendo ou um voto em eleição, muda a realidade Deputado, dos poderes. Em que mundo o senhor vive? Contra fatos, não há argumentos. Reconheça que o mensalão existiu e jogou por terra a história do PT. Cláudio. Eu estaria violando a minha consciência, Cláudio, porque eu estudei o assunto e sei que não houve mensalão. O que houve foi Caixa 2. E Caixa 2, todos os partidos cometeram este crime, que é crime, e o PT teve a honradez de, no processo da ação penal, dizer que houve Caixa 2 através da boca do Delúbio Soares. E por que ele não foi apenado só por Caixa 2? É fácil lhe responder. Porque como os tucanos cometeram o mesmo crime, chamado mensalão mineiro, 4 anos antes, em Minas Gerais, com o mesmo Marcos Valério, os procuradores tucanoides pegaram e disseram, como é que a gente faz para pegar o PT? Pegaram lá o dos tucanos e desmembraram para ser julgado de acordo com a lei. Ou seja, quem não tem mandato é julgado pelo juiz comum, depois dos tribunais. E quem tem mandato, como o Azeredo, que até hoje está lá, circulando comigo, na CCJ e no plenário, que foi exatamente o escândalo causado por ele junto com o Marco Valério em 1998, que está na mão do Joaquim Barbosa e que nunca ele fez nada, o que demonstra que agiram politicamente, adulterando a lei para ferrar com o PT. Esta é que é a verdade, minha gente. Por isso não houve mensalão, não existe uma prova de mensalão. Existe de Caixa 2 declarado. E Caixa 2, todos pecaram. Como eles não querem atingir os amigos deles, do DEM, dos tucanos, a turma mais à direita desse país, que pensa pela elite, então mudaram, inventaram isso para poder atingir o PT. Este crime de mentira, de falsidade, o mentirão e não o mensalão,
construído com cumplicidade desta mídia nossa, não é? Mercenária, oligárquica, junto com esses juízes que não respeitam a democracia, e o escândalo está aí. Eu quero agradecer o deputado pela presença aqui com a gente. Muito Eu obrigado. agradeço essa oportunidade, porque fora a internet são poucos espaços que nós podemos dizer de livre expressão aquilo que pensamos, para que o povo vá daí tirando suas conclusões, não ouvindo um pensamento único, só da elite, ouvindo o que quer estar do lado do povo, como é o caso do PT, do Lula e da Dilma, que tem feito tanto pelos mais pobres desse país e causa inveja e raiva a esse juiz e a esta mídia que gosta do poder. Vamos com a mensagem da imobiliária Rosângela Castro. A Imobiliária Rosângela Castro traz para você o empreendimento mais glamuroso da categoria, o Paris Residence. Prédio com fachada 100% revestida em cerâmica, piscina de raia e deck molhado, apartamentos com piso em porcelanato e varanda gourmet, e cozinha e suítes entregue com armários Florence. Não perca essa chance. Últimas unidades do maior sucesso de vendas. Paris Residence é com a Imobiliária Rosângela Castro. Ligue agora 3133-8800. O Luiz Lopes, lá de Santa Cruz, que está ligado todo dia no Jornal do Piauí. Um abraço para você. Olha, dona de casa, atenção, hein?